acaba de quebrar seu recorde histórico e não é à toa. Os ETFs de Bitcoin à vista serviram como combustível de foguete para o preço do BTC. Países estão adicionando às suas reservas nacionais e mais empresas do que nunca estão mantendo o BTC em seus balanços patrimoniais. No entanto, enquanto parece que o Bitcoin vai de vento em popa, muitos questionaram se essa acumulação concentrada de BTC é boa para o Bitcoin ou se representa novas ameaças. Um artigo recente de uma das mentes mais afiadas da cripto aborda isso de frente. Então hoje estamos desvendando esse artigo de forma simples e explorando o que pode vir a seguir para o Bitcoin. Eu sou Vinícius e aqui a gente transforma números, dados e tecnologia em informação clara e útil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Agora, antes de começarmos, você precisa saber que eu não sou um consultor financeiro. E nada nesse vídeo pode ser ou deve ser considerado um conselho financeiro ou de investimento. Isso é um conteúdo puramente educacional. Então, se isso soa bem para você, dê um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Ok, o artigo que eu vou resumir hoje se intitula A Ascensão das Ações e Títulos de Bitcoin, e foi escrito por Lyn Alden, uma voz amplamente respeitada em macroeconomia e cripto. Eu coloquei o link do artigo aqui embaixo e aí você pode olhar e acompanhar de forma completa e eu até recomendo que vocês façam isso. Agora, o artigo começa dizendo que, embora a estratégia de Michael Saylor tenha adotado o Bitcoin pela primeira vez em 2020, a adoção corporativa mais ampla foi inicialmente lenta. Hoje, isso está mudando de forma significativa e as empresas que adotaram o Bitcoin em escala cedo viram suas capitalizações de mercado e preços de ações explodirem. Alden, então, responde à pergunta óbvia de por que os investidores investiriam em uma empresa que detém Bitcoin em vez de investir no Bitcoin diretamente. E o primeiro motivo é que muitos gerentes de portfólios podem ser otimistas em relação ao Bitcoin, mas estão restritos a trabalhar em um mandato específico. Por exemplo, um gerente de portfólio de ações só pode investir em ações. No entanto, se uma empresa detém Bitcoin, o gerente de portfólio de ações pode ganhar exposição à ação de preço do BTC investindo em uma empresa de tesouraria de Bitcoin. Um exemplo claro é a MSTR da MicroStrategy, e disparou desde que a empresa comprou o Bitcoin pela primeira vez. E, como tem uma capitalização de mercado muito menor, a MSTR frequentemente superou a própria ação do preço do Bitcoin. O segundo motivo é que as empresas com forte convicção no Bitcoin frequentemente usam alavancagem para acumular mais Bitcoin. Como ela explica, corporações operacionais de capital aberto têm acesso a tipos melhores de alavancagem do que fundos de hedge e a maioria dos outros tipos de capital. Especificadamente, elas têm a capacidade de emitir títulos corporativos. Em resumo, corporações podem pegar dinheiro emprestado para compras de ativos visando aumentar seus retornos, mas se os preços dos ativos caírem demais, elas correm o risco de uma chamada de margem, que é uma demanda urgente para pagar parte do empréstimo, o que pode forçá-las a vender com prejuízo. Mesmo se elas acreditarem fortemente nesse ativo, não é o ideal. A boa notícia é que essa configuração significa que corporações podem emitir títulos de longo prazo para levantar capital sem vender seu Bitcoin. Então, se o preço do BTC cair, elas estão sob menos pressão para vender com prejuízo. Essencialmente, como não dependem de empréstimos de curto prazo vinculados ao valor do Bitcoin, elas estão melhor equipadas para suportar a volatilidade do Bitcoin. Notavelmente, Alden aponta que, a longo prazo, a alavancagem de títulos corporativos frequentemente é superior aos ETFs alavancados. E isso porque os ETFs alavancados dependem de alavancagem de curto prazo, que é redefinida diariamente, o que arrasta o desempenho para baixo, frequentemente fazendo com que eles tenham um desempenho significativamente inferior aos seus equivalentes não alavancados. No entanto, ativos com alavancagem de duração mais longa, anexada tipicamente, não têm os mesmos problemas. Na verdade, é bem o oposto. Quando o BTC está se valorizando e tem dívida de duração plurianual anexada a ele, isso pode ser uma combinação poderosa para empresas de tesouraria de Bitcoin maximizarem seus retornos. Alden adiciona que,
Nem todo mundo deve assumir alavancagem, mas aqueles que o fazem naturalmente vão querer fazê-lo da forma mais otimizada possível. E por sorte, agora há muitas empresas de tesouraria de Bitcoin, cada uma com perfis de riscos variados, volatilidade de jurisdições, e essa variedade fornece aos investidores maneiras de obter o tipo de exposição à volatilidade que lhes convém. A próxima seção do artigo de Lyn Alden explora se as corporações apoiam ou minam as missões do Bitcoin. Responder isso depende de dois pontos: os passos que o dinheiro descentralizado deve tomar para ganhar adoção e se as corporações ajudam ou atrapalham esse processo. Para ajudar a responder isso, Alden diz uma citação de 2010 de Satoshi Nakamoto no fórum Bitcoin Talk. Como um experimento mental, imagine que havia um metal base tão escasso quanto o ouro, mas com as seguintes propriedades: cor cinza chata, não um bom condutor de eletricidade, não particularmente forte, mas não dúctil ou facilmente maleável também, não útil para qualquer propósito prático ou ornamental, e uma propriedade mágica especial: pode ser transportado por um canal de comunicações. Se de alguma forma adquirisse qualquer valor por qualquer motivo, então qualquer um querendo transferir riqueza a longa distância poderia comprar um pouco, transmiti-lo e fazer com que o destinatário vendesse. Alden explica que, embora o Bitcoin tenha encontrado sucesso inicial, logo enfrentou disrupção inesperada de altcoins. E essas revelaram que, apesar das forças únicas do Bitcoin, há infinitas maneiras de transferir dinheiro on-chain. E o lançamento de stablecoins em 2014 intensificou essa competição ao permitir transferências de valor sem a volatilidade. E isso me lembra que boa parte das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Então, se você está gostando desse conteúdo, por favor, se inscreve aqui e deixa seu like, vai ajudar muito no crescimento do canal. Agora, Alden nota que com o tempo ficou óbvio que quanto mais pessoas detinham BTC, mais fácil era usá-lo. Isso porque o efeito da rede do Bitcoin ajudou a se auto-reforçar como dinheiro. Nesse sentido, Alden identifica dois tipos de dinheiro que o Bitcoin poderia se tornar: dinheiro situacional e dinheiro ubíquo. Em resumo, dinheiro situacional resolve problemas específicos, como transferências transfronteiriças ou contornar restrições. É útil em certos contextos, mas não garante adoção ampla ou duradoura. Por outro lado, dinheiro ubíquo é amplamente aceito dentro de uma região ou indústria e mantido como saldo de caixa em vez de vendido ou trocado imediatamente. Crucialmente, as pessoas o veem como uma reserva de valor confiável e buscam acumular mais dele. Os investidores tipicamente o compram esperando valorização, então não precisam ser convencidos a aceitá-lo como método de pagamento também. Alden, então, destaca o grande sucesso do Bitcoin como uma reserva de valor portátil e sólida que os detentores podem gastar ou trocar. E isso graças à sua arquitetura, seu mecanismo de consenso Proof of Work, suprimento fixo, simplicidade, descentralização e vantagem de first to come, todos fatores chaves que conquistaram sua reputação como dinheiro sólido. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Alden explica que o Bitcoin fica na área cinzenta entre dinheiro situacional e dinheiro ubíquo. Isso porque, ao contrário do dinheiro situacional, muitas pessoas vão deter Bitcoin a longo prazo, mas também é diferente do dinheiro ubíquo, já que ainda não é amplamente aceito. Ela adiciona que a razão pela qual leva muito tempo para passar por essa fase é devido à volatilidade e ao tamanho absoluto do efeito de rede existente contra o qual ele está competindo. E as pessoas têm suas despesas e obrigações denominadas nele. E isso se conecta a quão longe estamos na fase de adoção do Bitcoin. O artigo de Alden nota que enquanto o preço do BTC continua a flutuar em grandes oscilações de uma vez, o Bitcoin permanece uma forma falha de dinheiro de curto prazo. Ela dá o exemplo de pagar aluguel, onde nem o inquilino nem o proprietário podem realmente se dar ao luxo de o Bitcoin cair 20% em um mês. Como tal, o Bitcoin é visto principalmente como um investimento. Entusiastas hardcore e aqueles sem acesso a dinheiro fiduciário são mais propensos a usar Bitcoin para pagamentos, embora os últimos provavelmente prefiram stablecoins. Como o artigo nota, a centralização importa menos se as stablecoins forem usadas apenas a curto prazo.
Alden adiciona que, enquanto alguns entusiastas incentivam os detentores a gastar seu BTC, essa prática não é sustentável. Agora, para o Bitcoin lidar com trilhões de dólares em transações de meio de troca, ele precisaria resolver desafios que outras soluções já abordam atualmente, o que não é o caso nesta fase de adoção de Bitcoin. Como tal, Alden aconselha os entusiastas a continuarem educando os outros enquanto gerenciam expectativas, reconhecendo que fatores econômicos mais amplos significam que a mudança não acontecerá da noite para o dia. E isso destaca a importância da opcionalidade e a capacidade de armazenar BTC de forma portátil e convertê-lo para outras moedas sempre que necessário. Nesse sentido, o Bitcoin já é bem sucedido, especialmente em comparação com outras moedas. Enquanto o dólar americano, o euro e ativos como ouro e prata são amplamente aceitos e facilmente conversíveis, a maioria dos outros é muito menos utilizável. Entre as 10 principais moedas globais, Alden classifica o Bitcoin entre o quinto e o 10º lugar, o que não é nada mal para uma moeda ainda na adolescência. Alden então responde outras perguntas frequentes, começando com se os usuários do Bitcoin ainda estão usando-o como dinheiro se não estiverem transacionando com ele. Ao que ela responde, sim, e isso porque simplesmente deter Bitcoin tecnicamente conta como usá-lo. Embora não seja dinheiro ubíquo, ele funciona como dinheiro situacional e capital portátil. A próxima pergunta cita quando o uso do Bitcoin vai decolar como meio de troca. Alden responde isso dizendo, provavelmente não até que seja uma ordem de magnitude maior e menos volátil. O BTC atualmente representa apenas cerca de 0,2% dos ativos globais e é incrivelmente volátil. Como o dinheiro ubíquo é tipicamente detido, o uso como reserva de valor geralmente vem antes do uso como meio de troca. Alden nota que stablecoins são mais adequadas como meio de troca das criptos. O porém é que a maioria é centralizada, tornando-as sujeitas a controle, censura e até confisco. Isso se conecta à próxima pergunta. Se o Bitcoin é volátil demais para ser dinheiro? Alden responde sim e não. O Bitcoin em si não é inerentemente volátil. Suas qualidades são sólidas e persistentes. A volatilidade vem das pessoas que o adotam e o exploram. Enquanto a volatilidade ascendente é necessária para o Bitcoin ganhar tração, isso também traz volatilidade descendente, e é por isso que o BTC é tratado principalmente como investimento de longo prazo, por enquanto. No entanto, à medida que a adoção cresce, a volatilidade em qualquer direção deve diminuir. A pergunta final diz como o Bitcoin pode ser seu próprio ativo quando precificado em dólares. Alden explica que o BTC pode ser precificado em qualquer moeda. Nada no código do Bitcoin o vincula a dólares, e ele frequentemente é precificado em outras moedas e até em outras criptos. Os dólares são os mais comumente usados simplesmente porque são o maior e mais líquido ativo no mundo. Ela explica que o dólar já foi atrelado ao ouro, mas à medida que o dólar se tornou dominante, o ouro passou a ser precificado principalmente em dólares. O Bitcoin está longe de alcançar esse nível e é improvável que a maioria dos bens seja precificada em BTC tão cedo. Mas isso não é necessariamente uma falha. O Bitcoin ainda está em sua fase de crescimento. Em seguida, Alden examina como as corporações se encaixam na jornada de adoção do Bitcoin. Ela cita um artigo de 2014 de Pierre Rocher, que previa entidades pegando dinheiro emprestado para acumular BTC quando o BTC valia apenas $600. Mas hoje o Bitcoin é muito mais líquido, ostentando uma capitalização de mercado de mais de 2 trilhões. Wall Street está adotando e há bilhões de dólares em títulos corporativos emitidos unicamente para deter BTC. A pergunta é, isso é bom ou ruim para a rede do Bitcoin? Alden identifica 2 grupos principais céticos sobre essa tendência. O primeiro defende a soberania individual, frequentemente enraizado em valores cyberpunk. Eles veem custodiantes como uma ameaça aos princípios centrais do Bitcoin e apelidaram as empresas de tesouraria corporativa como sweetcoiners, defendendo a autocustódia. Eles alertam que a rehipotecação custodial mina o papel do Bitcoin como dinheiro da liberdade. O segundo grupo consiste em críticos que se recusam a mudar de posição, apesar do crescente sucesso do Bitcoin. Alguns desses até argumentam que o Bitcoin só tem sucesso porque o Federal Reserve imprimiu tanto dinheiro, o que é ironicamente uma das principais razões para ser otimista em relação ao Bitcoin,
Alden responde a ambos os campos dizendo que só porque alguns grandes pools de capital escolhem deter Bitcoin, isso não significa que o Bitcoin de livre curso seja de alguma forma prejudicado. Em resumo, o Bitcoin ainda funciona como sempre funcionou, e quanto mais entidades o detiverem, mais fácil se torna usá-lo como dinheiro peer-to-peer. Alguns também afirmam que o Bitcoin está falhando porque governos, corporações e instituições o capturaram. Na realidade, essa adoção sempre foi inevitável para o Bitcoin alcançar essa escala global. Alden também explica o porquê delineando 3 eras pelas quais o Bitcoin passou até agora. Era 1, a era dos usuários super precoces. Foi quando as pessoas mineravam Bitcoin em laptops. MTGOX era a única exchange e as carteiras e hardwares eram incrivelmente primitivos. A era 2, a era do varejo, veio após o colapso da MTGOX e foi quando mais exchanges se tornaram disponíveis e as primeiras carteiras de hardware foram introduzidas em 2014. A era 3 é onde estamos agora, é onde o Bitcoin se tornou uma classe de ativos majoritária. Infraestrutura de nível institucional está sendo construída, empresas de capital aberto estão detendo o BTC, ETFs oferecem exposição indireta ao seu preço e até estados-nação estão adicionando às suas reservas. Isso é um arco de história e tanto para um ativo que tem apenas 16 anos. Importante, porém, os princípios proponentes de cada era não foram perdidos. Ainda podemos minerar ou comprar BTC livremente e a autocustódia nunca foi tão fácil. Crucialmente, porém, o Bitcoin não é só para corporações. Ele permanece um sistema aberto, sem permissão, acessível a qualquer um com uma conexão à internet. Agora, a parte final do relatório olha para os riscos e oportunidades apresentados na era corporativa. Alden começa reiterando que, em um nível superficial, a pergunta de se as operações são boas ou ruins para o Bitcoin é quase irrelevante, porque elas são inevitáveis para o Bitcoin nessa escala. Ela adiciona que, se o Bitcoin não puder ter sucesso se as corporações ou governos o comprarem, então ele nunca vai ter sucesso de forma alguma. Isso seria como quando alienígenas invadem a Terra em alguma história de ficção e acabam perdendo porque são vulneráveis a sinais de água ou não conseguem lidar com germes básicos. Simplesmente não era para ser. Esta é uma visão interessante, no mínimo. Independentemente disso, isso ainda deixa algumas perguntas sem respostas. Nomeadamente, se as corporações acumulando BTC apresentam um risco para a rede e se esses riscos podem ser mitigados. Dito de outra forma, a crescente centralização do suprimento do BTC ameaça seu crescimento? Bem, de acordo com Alden, esses medos são exagerados por uma razão muito boa. O Bitcoin é uma rede Proof of Work, não Proof of Stake. Isso significa que deter, digamos, 100 mil Bitcoins não concede mais poder sobre a rede do que deter 0,1 BTC. Nenhum dos dois montantes pode permitir que um detentor censure transações ou manipule a rede. Alden adiciona que grandes quantidades de BTC detidas por uma única entidade não é algo novo também. A MTGOX em um ponto detinha cerca de 850 mil BTCs e carteiras pertencentes a Satoshi Nakamoto coletivamente detêm mais de 1 milhão de BTCs minerado entre elas. E isso foi quando o suprimento de BTC era aproximadamente metade do que é hoje. Alden sabiamente nota que críticos de grandes proprietários institucionais e soberanos de Bitcoin podem e devem chamar a atenção para práticas ruins, onde quer que existam. As pessoas podem e devem apoiar ou doar para causas legais ou desenvolvimento de software para áreas de interesse delas que beneficiem usuários menores. Assim como qualquer bem público, ele depende de milhões de atores individuais trabalhando nos aspectos que importam para eles. Bem dito, de fato, então, que oportunidades as empresas de tesouraria de Bitcoin oferecem? Bem, o benefício mais óbvio é que mais pessoas do que nunca podem ganhar exposição ao BTC, seja por meio de firmas de tesouraria alavancadas ou ETFs de Bitcoin à vista. E isso também ajuda os investidores a evitarem marketing arriscado de altcoins estilo cassino e reduz as chances de eles se ferrarem. Alden nota que, enquanto muitos investidores perseguem altcoins por sua volatilidade e upside de curto prazo, empresas de Bitcoin oferecem uma forma mais direta e frequentemente melhor de ganhar exposição de beta alto ao BTC. E para risco e recompensa ainda maiores, os investidores podem até comprar posições alavancadas nessas ações de empresas.
E isso nos leva ao fim do artigo. E lembre-se, você pode encontrar a peça completa na descrição aqui abaixo. E nós incentivamos você a lê-la. Por enquanto, porém, há apenas uma pergunta restante. O que vem a seguir para a adoção do Bitcoin e o mercado de cripto? Bem, enquanto o preço do BTC continuar subindo, mais empresas e instituições serão atraídas para adicioná-lo aos seus balanços patrimoniais. Já estamos vendo mais empresas adotando o Bitcoin do que nunca, e essa tendência não mostra sinais de desaceleração. Quase toda empresa crescendo sua tesouraria de Bitcoin está fazendo isso emitindo dívida conversível, frequentemente destinada unicamente para compras de BTC. Isso cria um MNAV positivo, que significa múltiplo do valor líquido dos ativos. Em português simples, um MNAV positivo significa que a empresa está superando o próprio BTC, tornando sua ação altamente atraente para investidores. O risco aqui é claro, é que quanto mais tarde essas empresas entrarem no jogo, piores serão os termos para financiar esse acúmulo de BTC. E isso significa que elas naturalmente estão mais em risco de liquidar suas holdings se o preço do Bitcoin cair. Isso poderia causar um efeito dominó que derruba os preços ainda mais e poderia até causar pânico suficiente para iniciar o próximo mercado de baixa. O outro risco é mais óbvio, e é a crescente concentração de suprimento do Bitcoin. Em resumo, se qualquer grande detentor despejar sua enorme reserva de BTC, isso poderia derrubar o preço. Isso gerou preocupações de que essa centralização aumentada entre em conflito com os princípios centrais do Bitcoin. No entanto, é importante lembrar que o protocolo do Bitcoin não limita quanto BTC qualquer entidade pode deter, e seu preço caindo não destruiria o Bitcoin, como a história mostrou repetidas vezes. De qualquer forma, não há como negar que a adoção institucional do Bitcoin é enormemente otimista. E à medida que o Bitcoin atinge novos recordes históricos, parece que a dominância do Bitcoin poderia finalmente começar a cair. E isso significa que todos os olhos estão no mercado de altcoins, e está atrasado há muito tempo para um grande rally próprio. Então, segure-se, pessoal. As coisas podem estar prestes a ficar interessantes. Ok, se você gostou desse vídeo, vai adorar o nosso mais recente que você pode assistir bem aqui. E se você não está inscrito no canal, pode fazer isso clicando bem aqui. Meu nome é Vinícius e os números dizem mais do que parece.